Bem-vindos aqui ao canal para essa live sobre o Natal. Nós estamos vivendo talvez uma contradição, porque o Natal é uma festa de paz, é uma festa de alegria, é uma festa de muita serenidade e ao mesmo tempo estamos vivendo no Brasil uma situação tormentosa, talvez um Natal dos mais tormentosos que o país, enquanto país, tenha passado na sua história. E eu vou aqui fazer uma reflexão a partir de um artigo do Dr. Plínio Correia de Oliveira, escrito no jornal Catolicismo em 1959, em que ele faz um contraste exatamente entre o que é o Natal e o que são as obrigações dos católicos de lutar, de não admitir um regime, por exemplo, que destrua todos os princípios do próprio Natal. Então vou ler alguns pequenos trechos e fazer alguns comentários para nós nos aprofundarmos aqui nesse tema. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Esta expressão, este cântico dos anjos, vem à mente e aos ouvidos, digamos assim, de todas as pessoas, porque são palavras harmoniosas e iluminadas com que os anjos anunciaram o advento do Salvador. E vamos então começar por fazer uma reflexão sobre a palavra glória. O que é que este vocábulo, que contém em si valores morais refulgentes, o que é que ele significa? A glória, para alguns, continha valores inerentes à pessoa, uma alta mentalidade, uma virtude insigne, uma prática de ações relevantes. Outros valores estavam ligados ao que hoje se chama a opinião pública. A glória, vista deste ângulo, seria o reconhecimento notório, largo, altissonante dos eminentes predicados de alguém. De que vale a glória? Em que sentido o desejo da glória engrandece a alma? E nós vamos ver aqui assim um problema que é se a pessoa quer se acomodar a uma vida sem valores, a uma vida, usufruir uma vida material, usufruir apenas do bem-estar, de uma certa serenidade, ou se a pessoa quer realmente espelhar os valores que estão neste cântico, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Pode-se responder facilmente à pergunta comparando um homem ávido de glória com outro que coloca todos os seus anelos em bens de natureza diferente. Dormir muitas e longas noites, em cama macia, nutrir-se com regalo e abundância, sentir-se salvo de riscos e incertezas, viver sem luta nem esforço, imerso em diversões, prazeres, etc. Não há dúvida de que os bens materiais foram criados para nosso uso e que, na justa medida e com os devidos conformes, pode o homem apetecer estes bens. Mas se os erigir em valores supremos da existência, o que se dirá dele? Que é um espírito baixo, egoístico, estreito. Em uma palavra, que pertence à categoria daqueles que a Escritura marca com um estigma significativo. Tem por Deus o seu próprio ventre. Espíritos que só compreendem o que importa ao corpo, que ignoram todos os verdadeiros bens de alma e que, se pudessem, fariam, como escreveu Claudel, as estrelas caírem do céu e se transformarem em batatas. Bom, agora vamos ao caso concreto. Por exemplo, a tormenta que nós estamos vivendo no Brasil. Há muitos que dizem o seguinte: não, vamos aceitar, tem coisas que nós não gostamos, vamos aceitar. É uma ideologia que nós não queremos, vamos aceitar. Não vamos entrar na briga ideológica. Essa é talvez uma das maiores falácias que nós ouvimos de tantos e tantos lados. Para essas pessoas, a sociedade humana teria por único fim sólido, palpável, autêntico, promover uma vida farta e aprazível.
As questões religiosas, filosóficas, artísticas, etc., não teriam senão uma importância secundária ou não teriam sequer importância. Quantas vezes a gente ouve isso? E não fale disso, não fale de religião, não fale de filosofia, não fale de arte, não fale de cultura, porque isso divide os espíritos e o que nós precisamos é uma vida farta e aprazível. Portanto, o importante na divisão não seria a divergência ideológica, ou seja, aqueles que acham que não tem que haver essa divergência são aqueles que querem, por exemplo, matar o espírito de Natal. Ou será por acaso que agora o Ministério Público por aí começa a sugerir que não se possa rezar mais o Pai Nosso nas escolas? Será por acaso? Ou será exatamente por esta concepção que nós estamos vendo e que quer matar o próprio Espírito Natal? Que isto nos traga, bom, vejam bem agora essa reflexão, que este estado de espírito nos traga uma vida de ignomínia. Seremos escravos do Estado omnipotente, perdidos em uma imensa massa de anónimos, desfigurados por uma cultura que visa eliminar as personalidades e padronizar os homens, que nega a moral, a existência da alma e até de um Deus justo e misericordioso, pouco importa para essas pessoas. A infâmia é um preço bem pago para obviar tantos males, e por isto mais vale cessar toda a polêmica com o comunismo. E é por isso que muitos desejam uma desmobilização geral dos espíritos em relação ao perigo comunista que nós vemos que é um perigo que continua a rondar as sociedades. As sociedades na América do Sul, as sociedades na Europa, as sociedades em tantos e tantos lugares continuam a ser rondadas por esse perigo. Nisto reside, para milhões de almas, a tentação suprema, vejam que fala aqui de uma tentação suprema, a que ficaram expostas por viverem em um mundo para o qual a palavra glória já não tem significado. Isto tudo para nós vermos o que é que quer dizer o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas. Com o desuso deste, não só deste termo, mas com o desuso deste conceito, vão também desaparecendo outros conceitos que lhe são correlatos: honra, prestígio e decoro. Ora, Nosso Senhor nos dá uma grande lição, diz o Dr. Plínio, no Natal. É uma lição, a bem dizer, dupla. Consideremos do ponto de vista da boa instalação na vida a Sagrada Família. Ela era uma dinastia que perdeu o trono e a riqueza e tem em São José um rebento que vive na pobreza. A Santíssima Virgem aceita esta situação com uma paz perfeita. Ambos se empenham em manter uma existência ordenada e composta nessa pobreza, porém suas mentes estão cheias não de planos de ascensão econômica, de conforto e prazeres, mas de cogitações referentes a Deus Nosso Senhor. Para seu filho, a Sagrada Família apresenta uma gruta para a primeira morada e uma manjedoura por berço. Mas o Filho é o próprio Verbo encarnado, para cujo nascimento a noite se ilumina, o céu se abre e os anjos cantam, e a quem dos confins da terra vêm reis cheios de sabedoria oferecer ouro, incenso e mirra. Vejam, portanto, o contraste. Está numa manjedoura? Está numa gruta? Está. Mas vejam esse contraste, os anjos que cantam, os reis que vêm de longe, o céu que se ilumina, etc. Quanta pobreza e quanta glória. Mas uma glória que é como um reflexo da única verdadeira glória, que é a de Deus no mais alto dos céus. Bom, então, diante disto, diante deste contraste, qual é a posição, e diante da gruta de Belém, qual é a posição do verdadeiro católico? Aceitar que a iniquidade governe, que uma ideologia perversa que visa destruir todos os bens, as famílias, a sociedade em si, os indivíduos, etc., tudo isso seja destruído, inclusive os valores do Natal, ou pugnar, pelo contrário, lutar e não se entregar.
A estagnação, diz Dr. Plínio aqui, no erro e no mal, a concórdia com os soldados de Satanás, a aparente conciliação entre a luz e as trevas, por isto mesmo que conferem cidadania ao mal, só trazem desordem e geram uma tranquilidade que é a caricatura da verdadeira paz. Então, para essa gente, uma serenidade falsa seria como uma paz. Ora, essa não é a verdadeira paz. A paz verdadeira só existe entre os homens de boa vontade, que procuram de todo o coração a glória de Deus. E por isto, a mensagem de Natal liga uma coisa à outra. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade.